A gente vai começar. Ok, então, beleza, galera, nós estamos na reta final de dezembro, mas é muita coisa ainda para fazer. É muita coisa. Peraí, tá faltando aí, peraí, deixa eu ver. É, pessoal aí, peraí. Ok, ok, vamos lá. Estamos aí na reta final, hoje, dia 22 de dezembro, e temos uma semana intensa e muita coisa para foi lançado esse mês, férias, terceiro mês do Style, para alguns segundo também, e Best of the Best que está chegando aí em fevereiro. A gente está animadíssimo com tudo que está acontecendo, meses aí, cada mês melhor do que o outro, e para mim, mais importante de tudo, entrada de novos supervisores. Entrada de novos supervisores. Afinal das contas, gente, nós não construímos volume, a gente constrói estrutura e pessoas. A gente constrói pessoas. E por isso estamos aí, ok? Falando com vocês, líderes, futuros líderes, preparando sua cabeça, sua mente, sua visão, porque você tem que ser aquele recipiente que nele caiba o sucesso que você tanto quer. E aqui a gente está aumentando o recipiente, ok? A gente está espécie de barro, ok? E cada chamada dessa a gente está escutando mais, aumentando o recipiente. Hoje nós estamos com um casal que eu tinha honra e prazer conhecer em um dos eventos que eu era convidado especial, acho no próprio Passo Fundo, não foi? No próprio Oi. Passo Fundo. E, e eles eram Get, hoje Get Plus, logo milionários, que eu gosto muito neles, que eles, sabe, aqueles o marque use do negócio deles. Isso eu acho que resume. Quer dizer, aqui para tudo, né? A liderança, assumir responsabilidade, é, ser a fonte de tudo para essa organização e realmente tomar controle de liderança. E é o nome do jogo, é liderança. E são pessoas que eu tenho acompanhado, né, de crescimento, são com PIN de 2.500 royalties, mas com mentalidade e atitude de presidente em qualificação. Então, eu permiti hoje chamar eles para nossa conferência, sabendo que eles têm muito a contribuir, e não vou tomar o tempo deles porque eles têm muita informação. De vocês, meus caros amigos, eu peço muita atenção. Desliga todos os, sabe, aqueles barulhos ao redor, fica conectado e ligado, de preferência com caneta e papel, com uma jarra ou copo de hype para turbinar também. E me ajuda então a receber aqui no nosso palco de Zoom, meus amigos Jonas e Kelly. Boa tarde, oficialmente, então, galera. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo aí? Estão me ouvindo bem? Tudo Dá um oi ótimo. aí, porque Estamos dá um oi ouvindo aí. excelentemente bem. Boa tarde, galera. Tudo bem? Nós estamos em lugares separados, né, Jonas? Sim, estamos. Mas estamos É. juntos. Tamo junto, Estamos tamo junto. separados, mas estamos juntos. Então, pessoal, primeiro agradecer o convite aí, Noan, para estar aqui com vocês. A mim é uma honra poder estar ajudando. Noan, que é um cara que a gente tem um carinho muito especial. Já deu alguns treinamentos, inclusive o que ele esteve aqui em Passo Fundo foi muito bom mesmo. É o tipo de treinador que
é raro, eu diria, né? É um treinador raro que a gente tem, que é aquilo lá que às vezes ajusta um parafuso ali na tua cabeça, né? Cola uma plaquinha que estava fora do lugar, dá uma estanhada num fio, né? Cirurgicamente, de uma forma inspiradora, e isso faz diferença para nós, né? Então a gente é bastante grato por isso. Também aceitou nós fazer um treinamento semana que vem aqui para o meu time, então Noah, muito obrigado. E hoje vamos tentar contribuir um pouquinho aqui, pessoal. Então, primeiro que o que eu vou falar, eu e a Kelly vamos dividir aqui para vocês é o que a gente tem feito, para vocês conhecerem a gente um pouquinho, pessoal. Eu comecei a Herbalife em 2013, mas eu conheço os produtos e tomo shake desde que eu tenho 10 anos de idade. Fiz 38 ontem, então eu tomo shake já há Você vinte e fala oito bem. anos, quase 28 anos já, é muito tempo. Meus pais trabalham com Herbalife, eles são milionários e eu só vim depois. Tanto eu quanto a Kelly, a gente formou em engenharia de alimentos. Não sei, eu acho que eu estou aqui como anfitrião aqui. Acho que eu posso compartilhar alguma coisa? Acho que posso, né? Pode. Só para passar rapidinho aqui para vocês Sim, eu conhecerem um coloquei, pouquinho a coloquei gente. você como anfitrião. Tá, ok, obrigado. Instantinho. Enquanto o Jonas compartilha, eu só quero agradecer, né, o convite e dizer que a gente tem um carinho muito especial pelo Noah. A gente fez uma amizade muito legal, né? E ele é uma inspiração enorme para nós aqui. A gente sempre acompanha bastante no Instagram e tudo, né? Então, obrigada aí, Noah. Vai lá, Jonas. Sim. Então, beleza. Aqui é a Kelly, na verdade. Então, a Kelly também quer falar aqui, Kelly? Aproveita que é tu que tá aqui e fala já, né? Então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou a Kelly. De formação, o Jonas falou que eu sou engenheiro de alimentos, né? E na época, quando eu me formei, eu tinha conhecido a Herbalife através da minha sogra, né? Eu e o Jonas já namorava. E aí ela me apresentou a Herbalife e disse assim, ó, se você quer namorar meu filho, você tem que fazer um cadastro na Herbalife. Aí eu disse, opa, não sei o que é Herbalife, né? Mas vamos lá, vamos se cadastrar. Aí fui num evento, conheci, né, toda aquela parte, mas eu vi que o que eu queria mesmo era poder realizar um sonho. Gente, eu amo viajar, não sei vocês. Mas eu quero conhecer o mundo, né? E graças a essa oportunidade, a gente já fez muitas viagens. Eu gosto de conhecer países, então, para mim, esse negócio é de realizar sonhos. Comecei a tomar os produtos na época. Eu tinha muito problema com gastrite, renite, sinusite e dor no joelho. O Jonas brincava que eu era a Maria das Dores, né? Chamava ele e dizia: ai, tô com dor de cabeça, tô com dor aqui, tô com dor ali. Então, quando eu conheci os produtos e comecei a consumir, aquilo faz tão bem pra gente que nós queremos indicar para nossa família, né? E aí lá em casa todo mundo começou a consumir também. Aqui é uma fotinho do laboratório que eu fiz um estágio e eu só tive chefe uma vez na vida, gente. Uma vez na vida que foi o meu estágio. E aí eu vi ali que eu não queria nunca mais ter chefe. Aí eu conheci a Herbalife, fui nos eventos e aí começou a minha história. Pode Tá. continuar. Eu também não foi diferente, né? Eu também, engenharia de alimentos, formação. Eu conheci a Herbalife desde sempre, pessoal. Eu via nos eventos, eu fazia o multimídia, sabe? Multimídia, ali era eu que fazia. Daí eu sempre gostei de estar no meio para melhorar a cabeça, sobretudo, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tem um privilégio grande que ali fora a gente não encontra, né? Que é de ser treinado. Senão a gente é treinado por quem? Sobre dinheiro, sobre filosofia, sobre mentalidade. Onde é que a gente escuta sobre isso? Lugar nenhum, né? Então eu sou bastante grato por isso. Então o cara já sai diferente. Na época eu fui trabalhar na Nestlé, no interior do Rio de Janeiro, eu já trabalhava fazendo estágio aqui. Fiquei um ano e meio, já descobri que não era o que eu queria. É, o que meu chefe fazia na época era provavelmente o que eu ia estar fazendo no futuro, e a vida que ele tinha não era a vida que eu queria. Resumidamente era isso. E algumas insatisfações, não sei se alguém aqui é CLT ou foi, se gosta de bater ponto, eu odeio. Eu aprendi rápido que coisa mais ruim é tu estar sendo controlado 100% nos horários, né? Então já saí fora, esses são meus pais, meus patrocinadores, que no momento que eu disse que eu não queria mais e pensei em fazer Herbalife, daí a minha mãe disse, Jonas, pode largar e vem, vamos lá que tu vai, pode fazer aqui, vem, faz pelo espaço, vai gostar. Me apoiaram muito, a gente começou. Logo, o primeiro evento já supervisor, porque a gente sabe como é que é, né?
resultado e produto que a gente teve, tanto eu quanto a Kelly ganhou, hoje foram uns 10 quilos, eu perdi uns 7 e depois ganhei uns 7, dá para dizer, né? Hoje eu tô maior um pouco do que eu estava aqui, mas enfim. Extravagância, treinamento, viagem de incentivo. Quem gosta das viagens de incentivo aí da galera da Herbalife, galera? Quem não perde as viagens de incentivo da Herbalife? Fala pra mim aí. Lançaram agora, top, né? Cara, eu acho isso fantástico, né? Todo ano o cara sabe que vai para algum lugar. Então todo ano o cara tem a viagem, né? Então é só fazer o que tem na meta e a gente vai, né? Então minha primeira foi ali para o navio cruzeiro, fez diferença. Tive a oportunidade de conhecer a Herbalife lá em Los Angeles, mais navio, várias viagens, aquela coisa toda, treinamento, viagem, mais viagem. Que o primeiro realização de sonho, eu acho, né, que foi nosso, que foi viajar para Punta Cana, né? Nunca tinha visto as águas assim, ó, dessa cor aqui. Lá em 2017 foi a primeira vez na vida, então foi demais. E a gente segue fazendo isso todo ano, a gente tenta, pelo menos, né? Só na pandemia que a gente não conseguiu. Quando a gente foi reconhecido, 5 pedras aqui e tal. Outras viagens que a gente acabou fazendo. Vamos passar bem rapidinho aqui, porque se o cara for olhando as histórias da Herbalife, quando o cara começa a ganhar um dinheiro, vai sendo tudo meio parecido, né? Então, não tem muito, né? Viagem, treinamento, reconhecimento, viagem, Não, treinamento, mas ó, vou te reconhecimento. falar uma coisa. Vocês estão aí dando aula que dá para viver muito bem já no nível de Get. Isso é Claro, incrível, né? Obviamente, a gente está vendo aqui fotos que se vê na história de presidente. Então, isso não é só ganhos, é também saber como não gastar, ou seja, como viver corretamente com o que você ganha. Então, parabéns. isso é bem fundamentado, inclusive, é uma coisa que eu sempre valorizei e era um dos problemas que eu tinha quando eu comecei na Herbalife. Eu não sabia administrar o dinheiro, que o cara ganhava, eu torrava tudo, né? Minha mãe sempre me falava, Jonas, assim tu não vai construir nada nunca. Daí, quando eu comecei a trabalhar mais focado, que eu comecei a ler uns livros e comecei a mudar, né? Tu vê como é que é. E é assim, né? É, é assim que funciona. Mas enfim, basicamente a nossa história é essa. A gente tem sim um estilo de vida hoje que a gente diz que não é maravilhoso, vamos dizer assim, não é o teu, né? Que outro dia eu vi que tu postou o teu cheque, me deu um ciúmes positivo aqui, né? Eu olhei assim, e disse, putz, grila, cara. Eu queria um mesinho para mim ali, só para dar um levante, né? Bom demais, né, cara? O cara chega olhado, eu tirei um print assim, ó, cara, eu vou dar uma olhada de vez em quando. E quando eu abrir meu extrato, eu quero ver isso aqui também, né? Então, eu cheguei a Get, galera, na Herbalife em 1 ano e 7 meses. Foi, a gente teve alguns contratempos no caminho, acho que todo mundo teve aqui. Quem não teve alto e baixo aqui, descreve no chat aqui eu, só para eu saber quem que é a fera. Eu já vou marcar um treinamento pro meu time aí desse herói. Acho que todo mundo já teve, né? Então, a partir de Get, a gente já começa a ganhar um dinheiro. Se a gente aprende as bases dele, que, né, sobretudo, é não gastar mais do que a gente ganha e tentar fazer o dinheiro trabalhar para a gente consegue já acumular alguma coisinha e depois fazer o dinheiro girar de outras formas e vai construindo. Mas sobre negócio, hoje, perfeitamente a gente consegue sobreviver e viver com as vendas que a gente tem, né? Então, quando a gente fala da Herbalife, acho que o primeiro grande passo é a gente, quando começa com renda extra, começar a ganhar um dinheiro para que a gente consiga, talvez, realizar um pequeno sonho ou um problema, que costuma ser, às vezes o cara tem uma dívida que é quitar e busca uma renda extra para isso, mas depois de renda extra é a gente viver só do negócio da Herbalife, de preferência viver de vendas, ou espaço, ou vendas, e da forma que for, e fazer o que o Jim Rohn fazia, né? Que os royalties e os bônus para a gente começar a realizar sonhos, né? E gerar nossa renda futura, né? Então, a gente tenta fazer isso. Nosso modelo que a gente usa desde sempre, a base é espaço vida saudável. A gente primeiro gosta muito de espaço vida saudável e depois a gente sempre casa uma ferramenta. Porque a gente sabe que precisa, né? Precisa porque a gente está ali com o espaço, os caras querem emagrecer. Daí só no espaço não adianta. Então vamos botar um desafiozinho nesse cara, um 90 dias, né? Um 21 dias. Então, a gente trabalhava há bastante tempo com o desafio de 21 dias. Surgiu daí o T90 recentemente, eu diria, faz alguns anos, acho que já faz uns 2 anos, né? E a gente também começou. E a gente, primeiramente, tenta seguir o fluxo dele. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é uma das coisas mais importantes. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já pegou para fazer alguma coisa e às vezes a gente para na metade. Sobretudo
porque não tem clareza do que a gente está fazendo e para onde a gente tem que ir. Então, às vezes, a gente tem que estar ciente do nosso fluxo e do nosso processo. O que que eu tenho que fazer depois de onde eu estou e como o que eu faço para chegar lá. Então, isso eu acredito que seja mandante. Então, agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Kelly aqui, porque esse topo de funil aqui é o início aqui, é ela que faz. Nós trabalhamos em casal e a gente também tem isso, como é que pode dizer, bem definido, vou dizer. Tipo, a gente sabe as atribuições de cada um, tanto eu quanto a Kelly, ela faz a parte dela, e eu faço a minha parte. Então, a gente tenta não brigar. Eu não sei quem aqui trabalha em casal, mas uma coisa que a gente tem que ter é saber o que que é a alçada de cada um e saber o que que cada um tem que fazer. Senão um atropela o outro, um briga com o outro e a gente não olha para o mesmo lado. Então a gente olha para o mesmo lado. A gente estratégia junto e cada um, tipo, é o ponto esquerdo e o atacante trocando passe até chegar no goleiro. A nossa ideia é essa. Volte e meia a gente toma uns carrinhos, né? Mas faz parte do jogo, né? Vamos seguir. Então, Kelly, começa aí pro pessoal aí. Então, pessoal, exatamente isso, né? A gente fala muito. Hoje escutou-se muito falar de fluxo, né? Então a gente tem que ter bem claro o que que a gente tem que fazer em cada pedaço do fluxo, né? Então, hoje a gente tem esse, é o nosso fluxo, independente se a pessoa vai vir para o espaço, vai vir dar uma prospecção de Instagram, mas a gente sempre tem em mente que o nosso fluxo vai seguir sempre o mesmo, porque a gente tem que saber o passo que o cliente precisa seguir, né? Todo mundo tem que aprender tudo. Ou seja, todo mundo tem que saber que a gente vende Herbalife, todo mundo tem que saber que a gente traz para o negócio. É ou não é? E muitas coisas, muitas vezes, gente, não sei vocês aqui, mas antigamente a gente tinha um erro muito grave, digamos assim, que era não falar muito do negócio, né? Que a gente siga com muitos clientes e às vezes esquecer de falar do negócio. E eu não sei vocês aqui, mas tem alguém que já passou por isso? De não falar de negócio? E essa parte a gente tem bem claro e a gente segue o fluxo bem certinho. Então, a primeira coisa do nosso fluxo é o quê? A prospecção, né? E aqui que está a maior questão da gente poder trazer muitas pessoas, né? Se a gente está errando na prospecção, gente, não tem gente nova, né? E a gente só consegue trazer pessoas. Lembra que tudo é um número. A gente só consegue vender produto e trazer para o negócio, a gente tem números. Se não tiver números, não consegue. Então, hoje a gente tem um esquema bem legal com o time todo, que a gente veio fazendo de um tempo para cá, que é o quê? Fazer 1 hora de prospecção de manhã. Todo mundo junto, que é a nossa Golden Hour. Então, a gente segue 1 horinha todos os dias, de manhã às 9 horas da manhã. A gente liga o Zoom lá e a galera fica todo mundo prospectando. É uma das formas que a gente faz e conseguiu com que o time fizesse junto, né? Então, assim, prospecção. Kelly e Jonas, né? A gente prospecta rede social, 1 a 1, né? Vou no mercado, vou achar jeito de conversar com alguma pessoa. Vou no banco, vou achar jeito de conversar e tentar trazer essas pessoas para o nosso espaço ou para uma avaliação. A gente tem uns voucherzinhos também que a gente dá, da pessoa ter desconto aqui no nosso espaço, então ela vir conhecer. E uma das coisas mais importantes, tentar trazer para uma avaliação. Porque eu trazendo E para avaliação, lista, né, Kelly? E é lista, a né? Elisa. Essa é uma das coisas mais importantes também, que nós trabalhamos com vendas, a gente tem que ter lista e lista abastecida. Então, se tu usa o WhatsApp Business, tu faz ela com rótulos, né? Ou tu pode fazer em planilhas, ou tu pode fazer da forma que tu achar melhor. Se tu for meio analógico e quiser fazer no papel, não tem problema. Mas o nosso maior ativo que a gente tem para trabalhar é lista, porque todo dia a gente tem por onde recorrer. Então, se a gente vai trabalhar com venda e não tem lead, vamos dizer assim, não tem contato para prospectar, e eu tenho mais de 5 anos de Herbalife e não tenho lista, eu estou sendo incompetente na gestão do meu principal ativo do negócio, que é pessoas. É. Segue, Kelly. E a lista, gente, é da onde a gente consegue trazer vendas, né? As nossas vendas hoje vêm das nossas listas. Porque um contato, ele precisa ser aquecido. Não é a primeira vez que tu tem um contato que
você vai conseguir fazer com que ele compre ou que ele entre no negócio, né? A gente precisa aquecer. Que nem fala o livro do GoPro, né? Uma apresentação para marcar outra, é exatamente isso, você ir aquecendo essa pessoa. Então, hoje a gente tem listas assim, listas só do espaço, listas de Slim Day, listas de T90, listas de T21, então a gente tem muita lista, muita gente. E é aí que a gente começa a trabalhar com a lista de cliente prêmio também. Não esqueçam que os clientes prêmio também são uma lista bem importante, são ativos, né? Que a gente consegue fazer bastante volume. Então, essa lista a gente sempre tem que estar provocando venda, sempre. O cliente não vai comprar sozinho, a gente sempre tem que provocar. E às vezes a gente escuta alguns consultores falar, ai, mas daí eu sempre tenho que ir atrás. Gente, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho de ficar provocando venda. É isso que a gente faz. Então, toda hora a gente tem que trazer pessoas novas. E aí, assim, ó, nunca esqueça de pegar o número, o contato dessa pessoa, para você conversar com ela e aquecer esse contato. E aí, adiciona na tua lista. Tem um livro bem legal que a gente leu recentemente, que é a Prospecção Fanática. O que que quer dizer? Que a gente tem que estar sempre fanático por prospectar pessoas, né? Sempre você conseguir ter um número novo, um contato novo ali para você poder conversar. É, Beleza. e Sim. também só para acrescentar em relação a isso aí de prospecção. Se tu começar a prospectar hoje, eu não sei qual que é o teu, como que tu tá hoje. Às vezes tu tá parado ou às vezes tu tá fazendo um pouco, mas provavelmente o resultado que tu tá colhendo hoje faz 60 a 90 dias atrás as tuas ações. Então, se tu começar hoje a fazer algum trabalho de prospecção que seja, vai demorar de 60 a 90 dias para começar a colher em relação ao que tu começou. O que eu sugiro a partir da prospecção com força é hora para isso. Ou você destina uma hora do dia para falar com 10, 20 pessoas. E quando eu digo não é ficar mandando spam, é tu se conectar com as pessoas de verdade. Tu mandar um oi, tudo bem, elogiar o perfil da pessoa, enfim. Fazer uma prospecção que não seja um spam, que não seja um xaropão, né? Xaropão, ninguém quer saber de xaropão mais. Isso. Gerar conversa. Sempre gerar conversa, gente. Não só uma mensaginha, né? E a gente acertando muito a prospecção. Eu duvido aqui nessa sala, acho que todo mundo já trabalha, né? Eu duvido que se você não tiver pelo menos duas pessoas para apresentar todos os dias a pasta ou, né, fazer uma apresentação, eu duvido que você não venda e não tenha novos consultores, né? Então são números, sempre é números. Depois que a gente enche o nosso funilzinho lá de prospecção, o nosso fluxo é trazer para uma avaliação, né? Então a gente traz para uma avaliação para o quê? A ideia sempre é vender um T90. Por quê? Porque o 90 dias, gente, você consegue ter 3 meses para você conhecer bem aquela pessoa, fazer um acompanhamento excelente. E a gente sabe que 90 dias gera resultado por muito tempo, né? Você não faz só uma venda, você faz um cliente que vai ficar contigo por muito tempo. Hoje a gente tem clientes que a gente fez 90 dias, mas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos conosco, né? Ou por mais tempo ainda, 10 anos. E até acrescentando, o T90 de fato nos trouxe isso. E daí tem mais uma das coisas que vem da rotina, que é, por exemplo, a gente faz avaliação nas terças-feiras. Então, nas terças-feiras, o pessoal do T90 ele vem no nosso espaço para fazer uma reavaliação. Então, é esse encontro semanal e também a mordida do T90, vamos dizer assim, porque às vezes a gente tem medo de vender caro, né? Tipo, ai, mas como é que eu vou vender um programa de 2.500, 3.000, de 4.000 reais? Se tu garante o teu acompanhamento, tu vende. E tu também vai ter compromisso, porque dificilmente a pessoa bota 2 conto, 3 conto para jogar no lixo. Então ela também tem mais, tipo assim, não, eu vou ter mais responsabilidade com o meu resultado. Nos trouxe muito mais clientes repetidores, vamos dizer assim, clientes com uma retenção maior. E Associado a um clientes, belíssimo trabalho também, que a Kelly faz um baita acompanhamento, tá? Baita acompanhamento. e clientes premium que compram e recompram há muito tempo, né? Então a gente traz para avaliação, essa avaliação a gente faz a apresentação de pasta, todo mundo acredito que saiba aqui, né? Apresentação da pasta, os pacotes, enfim, faz as perguntas ideais para você conseguir fazer uma boa venda, né? E trazer comprometimento para essa pessoa,
Por exemplo, do porquê que ela quer emagrecer, de 0 a 10, quanto que ela está disposta a mudar, quanto que ela acha que é a responsabilidade dela essa mudança, trazendo responsabilidade para ela fazer direitinho, né? E aí a gente faz o fechamento e a venda. Basicamente isso na avaliação. Acredito que todos aqui já saibam, né? Mas aí vem a parte importante que é o acompanhamento, gente. O acompanhamento, que nem o Jonas diz, eu acredito que eu faço um bom trabalho. Pelo fato da gente ter muitas pessoas repetidoras e por muitos anos aí conosco. Mas o acompanhamento, eu gosto muito, é o que o Jonas falou, eu deixo a terça-feira só para repesagem dos clientes e bater papo com eles. Então, aí, nesse acompanhamento que eu consigo conversar, entender as insatisfações, conhecer mais a pessoa para eu pegar os insights para depois falar um pouquinho de negócio, tá? Então é daí que a gente começa o nosso recrutamento, digamos assim. Então eu faço o acompanhamento tanto pelo WhatsApp, faço lista de transmissão para fazer o acompanhamento, mas também essa pesagem semanal que deu muito certo. Antigamente eu fazia de algum jeito, de outro, mas essa forma foi a forma que eu encontrei de manter as pessoas comigo para depois eu conseguir fazer uma duplicação boa, né? E aquela coisa, né, gente? Cuidar com amor e gerar esse relacionamento. O relacionamento é o mais importante para a gente conseguir fazer fortuna, né? Que nem dizia o Jim Rohn. A gente cuida bem dos clientes para conseguir fazer uma fortuna futuramente. E aí, nessa reavaliação de 15 dias depois, pensa só, eu faço a primeira semana, vejo o resultado, tá legal e tal. No 15 dias, o que que eu faço? Eu vou parabenizar ela pelo resultado, eu começo a fazer perguntas do tipo assim, eu já sei no que ela trabalha, mas eu pergunto se ela está insatisfeita com o trabalho, faço algumas perguntinhas assim para eu conseguir interagir para ver aonde que eu posso pegar ela para falar sobre o negócio. E aí, bem o que o Jonas falou, o casal trabalha junto para a gente conseguir ter um bom resultado. Então, o que que eu faço? A partir disso, eu vou lá, faço essa perguntinha para ela específica ali, se ela está insatisfeita e tudo, e aí eu digo assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar o meu esposo para ele te apresentar o negócio da Herbalife, e aí te apresentando, a gente pode conversar posteriormente aí, se você gostar, né? Uma apresentaçãozinha leve. E aí eu já passo direto para o Jonas para a gente fazer essa apresentação. Gente, muito papo de bar, assim, sabe? Não é você apresentar de uma maneira fria. A gente faz light, sabe? Tipo, tu sabia que tu pode ganhar uma renda extra fazendo isso? Normalmente as pessoas que estão muito felizes com o resultado, elas já dizem, minha amiga pediu, a minha tia pediu, né? Sempre tem alguém que quer comprar ali o produto. E aí eu digo, você pode ganhar uma renda extra a partir disso, te interessa? Então a gente consegue estar apresentando o negócio dessa forma. E aí eu já digo, o meu esposo vai te apresentar, você pode tal dia, tal hora? Daí ela vai me responder se sim. E eu não deixo ficar muito longe a data, tá? Eu já tento marcar ou no outro dia ou 2 dias depois, no máximo, para a gente conseguir fazer essa apresentação. E aí eu agendo e passo para os outros. Esse é o meu papel. Daí daqui para frente eu sigo com o fluxo, na verdade, e depois eu quero e volto para o treinamento também. É, Sobre a apresentação, daí nessa questão de apresentação, todo mundo sabe apresentar o plano de marketing, galera? Acho que não, né? Ou sim? Sim? Ô, louco, bicho. Então, ótimo. Mas e quem faz? Agora eu quero perguntar, quem que faz, quem apresenta o plano de marketing? Aí, quem tem os galos aí, né? Vamos ver. Isso aí. Porque uma coisa que às vezes o cara não apresenta é porque ele não tem confiança em apresentar. E às vezes também outra coisa que eu notei, que a gente deu uma mudada recentemente nisso, até orienta o time, é o quê? Às vezes tem coisas que, por exemplo, assim, se tu pega o Noah apresentando o plano de marketing, provavelmente ele vai encaixar uma coisa na outra, ele vai sair, tipo, na cara do gol ali, naturalmente, né? E tem gente que não tem essa mesma destreza para fazer. É óbvio, né? A gente também aprende. Mas quem sabe desenhar o plano de marketing no, tipo assim, para o cara ganhar os primeiros R$ 1.000 dele e também chegar a presidente, mostrar a Herbalife grande. Todo mundo sabe, pessoal, no papel. Se não souber, eu sugiro que saiba.
tá? Tu tem que aprender a fazer o plano de marketing no papel. E eu vou falar isso hoje, eu tenho certeza que se daqui a um ano o Noah me chamar para vir aqui de novo e tiver as mesmas pessoas na sala, provavelmente vai ter gente que não foi para aprender ainda. E daí às vezes o cara pensa, caramba, meu, mas eu não virei get, ou não virei, não subi de PIN, ou meus royalties não estão crescendo. E daí o cara não entende por quê. Né? O cara vamos pensar. Se eu quero subir no plano de marketing, e o plano de marketing necessita de supervisores, e fazer supervisores necessita de uma apresentação. Se eu depender sempre só do sistema, talvez eu não consiga. Uma coisa que eu notei, e é uma coisa, acho que vou encarar como boa, no meu time, boa parte do meu time consegue apresentar para fechar. Normalmente, quem chega no nossos testes para ver Herbalife, ou já fez 500 pontos, ou já fez 1.000, ou está sendo reconhecido supervisor. Então, o cara fecha ou antes, né? Então, uma coisa que eu mudei, pessoal, eu vou até mostrar para vocês, se alguém quiser copiar, que posso até compartilhar depois. Para mim fez diferença, porque às vezes eu ia apresentar, parecia que eu queria mais que a pessoa que ela se cadastrasse. Alguém já notou isso? Mas eu quero mais que ela se cadastre do que ela quer se cadastrar. Isso tem uma coisa que a gente não pode mostrar ou transparecer, é de fato isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que entender que quem tem oportunidade é tu, que tu tá ganhando dinheiro por isso. Se as pessoas fizerem o que tu tá fazendo, ela vai ganhar também. Ou às vezes mais que tu. Então a gente tem que ter esse entendimento na cabeça, sabe? Porque senão entra para me ajudar, ou, sabe? Daí fica aquela coisa meio mais fraca. Mas enfim, a gente tem feito algumas perguntas no início para conduzir, para começar a apresentação e para colocar a pessoa numa posição de interesse maior, vamos dizer assim. Depois que a Kelly fez isso aí, a gente tem um bate-papo. Então a gente começa quebrando o gelo, sempre que fazendo aquela conexão mais leve, pede de onde que a pessoa é, se ela estuda, trabalha, se ela faz as duas coisas. A gente tenta coletar a maior quantidade de informação possível. Por quê? Depois, durante a apresentação, tu vai conduzir a apresentação em direção aos anseios que a pessoa falou que tem ou às insatisfações que ela falou. E a coisa boa é que aqui na Herbalife a gente tem solução para todas as insatisfações, gente. Vocês já repararam nisso? É uma loucura, cara. Você começa a pensar nisso, é uma beleza. Também, sobre a Herbalife, no início a gente já pede também como que ela conheceu, ou se tu tá fazendo mais frio, se ela já ouviu falar, o que que ela pensa a respeito disso, porque às vezes a gente também pensa assim, se eu perguntar isso aí, talvez ela vai falar alguma coisa negativa. Melhor, melhor, porque normalmente na objeção a pessoa foge, porque ela não quer te dizer. O brasileiro tem muito disso, o brasileiro parece que não sabe dizer não. É o famoso vou ver e te aviso, né? Quem ama o vou ver e te aviso aí? Quem adora ver um vou ver e te aviso? Quando o cara recebe, vou ver e te aviso. A gente não diz não, cara, né? Então a gente precisa saber dessas insatisfações, às vezes até num preconceito no início, é importante. Então a gente pede lá para quebrar o gelo. Tom natural e vai se conhecendo. Daí depois a gente vem para o diagnóstico, vamos dizer assim, que a gente vai descobrir basicamente quais são os sonhos da pessoa, quais são as dores das pessoas e em que momento de vida ela tá? Então, é aqui que tu vai se conectar. Quais são as perguntas normalmente que a gente faz, tá? Que funcionam. Como que tá a tua rotina hoje? Tu consegue fazer o que tu gosta ou tu vive mais na correria? Se tiver que te resumir mais o que te incomoda hoje, o que que é? Tu saberia me dizer o que te incomoda mais hoje na tua vida? Tu gosta do que tu faz ou tu sente que tá faltando alguma coisa? Ó, que são só perguntas abertas, vamos dizer assim, para te deixar ela falar, para te capturar exatamente por onde tu vai seguir tua apresentação. Depois tu vai para sobre metas e sonhos. Se ela puder mudar alguma coisa nos próximos 6 meses, o que que ela gostaria de mudar? O que ela gostaria de realizar? Ou outra, o que que te faria se sentir realizado daqui 20 anos? Como seria daqui 20 anos? Outra pergunta, tu pensa em construir alguma coisa própria ou tu prefere alguma coisa que seja mais estável, tipo emprego, CLT? Outra pergunta, hoje tu busca uma renda extra ou tu pensa em algo maior, tipo um projeto de vida mesmo? Isso também é importante, porque às vezes tu vai lá e tu vai fazer uma apresentação para a pessoa, não que tu não tenha que apresentar as coisas grandes, tu precisa, que daqui a pouco tu desperta ali, mas tu já sabe para onde conduzir.
todas essas perguntas são para te poder conduzir melhor a tua apresentação. Depois, se tu tivesse liberdade, tempo e dinheiro, o que tu faria primeiro? Certo? Então, a gente faz todas essas perguntas e deixa a pessoa falar. Nessas horas você pergunta e a pessoa fala. Quem pergunta costuma ter o controle. Quem responde costuma estar sendo controlado, pessoal. Então, ao longo da apresentação, você faz as perguntas, tá? Já muda o foco. E a partir disso, tu vai fazer a transição para a apresentação da Herbalife. Aí, varia muito essa apresentação. Digamos assim, o tom dela pode ser em relação à ferramenta, aí vai da tua opção, do que tu gostaria de fazer. A gente, por exemplo, se vem do T90, a gente apresenta, quando a gente está apresentando as pontuações, a gente mostra quantos T90 seriam e tudo mais, enfim. E, enfim, vai até o fim. No final, o fechamento, a ideia é sempre vender o kit, né? E a gente tem algumas perguntas que ajudam no fechamento, pode ajudar aqui também. Né? Depois que a gente termina, a gente fala o que mais te chamou a atenção em tudo que a gente mostrou, a pessoa vai dizer. Uma pergunta que costuma ser chave, sabe aquela pergunta que tem que ter uma decisiva, assim, tipo, e aí, vamos assinar o kit? Uma pode ser, você se imagina fazendo isso? Se a pessoa disser que se imagina, cara, já tá muito, muito provavelmente dentro. Então, outra coisa, tu consegue ver como isso poderia se encaixar na tua rotina? Também outra coisa, funciona muito essa, para ajudar a fechar. E tu acha que essa oportunidade faz sentido para ti? É outra pergunta, né? Até dentro dos motivos pessoais, tu pode conectar aqui. É, E outra, o que você gostaria de conquistar se tu começasse a trabalhar conosco? Ou se tu tivesse uma renda extra por mês, do jeito que eu te mostrei aqui, o que mudaria na tua vida? Né? E depois a gente direciona para a decisão. Ou começa já fazendo o cadastro e testando o produto, se ela não é um cliente. E se ela é o cliente, é fazendo algum pedido já para começar a fazer a primeira ou festa shake ou apresentação. Né? Daí agora já entra na fase de treinamento dessa pessoa. Então, basicamente, é essa linha que a gente segue para fazer um fechamento dentro do negócio. Eu acredito que isso seja mais valioso do que a própria apresentação. Porque o que tu bota no meio, aí, tipo, tu sabe mais que ela. Só tem que fazer. Fez sentido isso aí, pessoal? Mais ou menos para vocês, assim? Não sei se vocês já fazem algo assim, mas eu, particularmente, depois que eu botei isso aqui, me ajudou bastante, tá? Outra coisa, pessoal, já dentro disso aqui, que o Noam me pediu de Jonas, hoje vamos falar de supervisor e tudo mais. Sobre nossos números, pessoal. A gente é GET 2.500 Reuters, nossa história, a gente virou... Quando o Noam veio para cá, nós tínhamos aberto o primeiro mês de 2.500 Reuters. Não era pandemia ainda, tu lembra? Era 2020. Pronto. A gente virou 2.500 Reuters no final da pandemia, naquele Deus nos acuda, daí veio a pandemia, deu uma chacoalhada no negócio. Quem está mais tempo aqui perdeu alguém, pessoal? Vai perder, tá? Quem aqui faz a mesma coisa do que está no seu primeiro emprego? Quem fez, por exemplo, assim, eu estou trabalhando em X coisa e antes eu. Ou está sempre na mesma coisa? As pessoas trocam, né? Então, uma coisa que o Noah falou no início, e eu tenho que dizer para você, é o seguinte: o negócio oxigena. A gente precisa botar gente no negócio todos os dias. A gente é uma empresa de recrutamento também. Então, se tu não está fazendo novos supervisores no teu time, é provável que o teu negócio vá desidratando, porque faz parte. É isso. Sempre vai ser. Não tem jeito. Então, tu tem que ter essa métrica aí do teu time. A Herbalife já fez uma coisa que ajuda nisso aqui. E melhorou depois do estado de paralisia que a gente teve, eu acredito, meio que foi Brasil, que se chama Premier League. Premier League é o quê? 10 consultores, de 250 pelo menos, e 2 supervisores no ano. Só o fato de tu estar focado nisso já muda completamente a tua ideia de recrutamento. Então, Premier League é uma das coisas que é bom tu focar. Ano que vem, não sei se vai ter de novo, mas até dezembro tá dando para fechar, se tu ainda não fechou, tá? Então já te faz recrutar mais. Mas enfim, o que eu ia dizendo antes? A gente perdeu bastante pessoas na pandemia e a gente teve que reconstruir. Um dos momentos chaves que a gente teve, pessoal, e falando de número, foi o seguinte: a gente terminou 2000 e a gente é GET 12.500, né? A gente terminou 2023 ali no corte da Herbalife com 28 supervisores em 2024. A gente terminou o ano de 2024 com mais de 50 e poucos supervisores no time. Aí dá aquela chacoalhada em fevereiro e esse ano aqui a gente já tem no nosso time mais 33 novos supervisores de janeiro a dezembro.
Podia ser melhor? Podia, né? A gente sabe. Mas para a Get eu acho que está quase bom. A gente fez ali mais 30% de crescimento em relação aos supervisores do nosso time. Então, de certa forma, tá legal. A quantidade de supervisores já devia ser milionário aqui, né? É isso aí, agora eu vou trabalhar na minha produtividade aqui. Mas, enfim, supervisor está saindo. Então, tem que avaliar o negócio em relação se está tendo novos supervisores ou não. E a primeira coisa que tu tem que fazer, que o Noah também falou, é assumir a responsabilidade, tá? Eu, por exemplo, nós aqui em Passo Fundo, a minha mãe, ela tem 28 anos de Herbalife, ela é milionária, graças a Deus eles têm um cheque muito bom e é uma inspiração para nós, tipo, ganho mais de 40 mil reais de cheque todos os meses há um bom tempo, há muito tempo eu diria, então eles estão tranquilo e também estão, de certa forma, assim, não digo aposentado, mas estão levando na boa. Daí a responsabilidade, se eu quiser fazer alguma coisa, é minha, porque a gente sabe que aqui na Herbalife não tem, o meu filho, eu vou dar um cargo para ele, não tem cargo. Tu tem que fazer o negócio, não tem outra coisa, né? É supervisor novo, é treinamento do time, é STS, é FSL, é extravagância e o negócio é igual para todo mundo. Então, se tem um negócio que é justo aqui, é Herbalife. Porque se tu fez, ela te paga, se tu não fez, tá tudo certo. Né? Tu não fez. Então, dentro disso aqui, eu digo que tu tem que assumir a responsabilidade dentro de onde tu tá. Às vezes a gente espera e a gente reclama de um, de outro e tal, a única coisa que você vai conseguir fazer é perder tempo, porque é o tempo que tu podia estar canalizando tua energia para de fato construir alguma coisa ou fazer uma nova apresentação ou só mentalizar em chegar no próximo nível. Já é melhor do que pensar em reclamar ou duvidar ou tudo mais. Então, um dos primeiros pontos para recrutamento, eu diria que é a confiança no negócio. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, tu tem que ser, não precisa responder e nem escrever aqui. Francamente, galera, tu acredita no negócio Herbalife? Você acredita que é possível? Você acredita que tu pode ganhar 10 mil reais de renda passiva, que não depende só de ti? Você sabe em quantos pontos precisa ter para ganhar 10 mil reais de renda passiva, que não depende de ti? Hoje. Hoje, 10 mil reais é get, galera. Se tu tem aí um pouquinho de atacado e faz 16 mil pontos de time, tu ganha 10 pau. 16 mil pontos de time é quanto hoje aí? É o quê? Uns 15 supervisores? Então tu precisa de 15 supervisores do teu terceiro nível. Para ganhar 20, é o dobro. E assim por diante. Então tem que fazer essas contas aqui, tem que sonhar, mas tem que acreditar. Tem que acreditar. E nos momentos difíceis também tem que se agarrar, galera. E aí todo mundo, a gente sabe, todo mundo passa, né? A gente teve os nossos também, mas não muda. Promoção ajuda, tá? E aqui que eu quero mostrar. Ó, olha só isso aqui, pessoal. Esse eu gosto muito, porque às vezes a gente não se dá conta. Quem gosta de olhar gráfico de coisa? Vocês gostariam de ter uma ação que tu comprasse e ela tivesse esse gráfico aqui? Tu comprou aqui assim, ó, bem no iniciozinho. Tu gostaria de ter esse gráfico? Eu gostaria. Pô, um gráfico de alta, alta maravilhosa, linda, né? Só que é o seguinte, olha essa vermelhinha aqui, ó, essa aqui, e pensa que isso aqui é a tua vida, o teu negócio na Herbalife. O que a gente tem que olhar é o teu sentimento nessa descida aqui. E é o que tu tem que vigiar. Isso aqui, ó. Porque quando tu tá descendo, dói. Porque quando tu tava aqui, vamos pensar que eu tava aqui assim, ó. Tu começou aqui, tu subiu, tu tá super animado, deu uma quedinha. Subiu de novo, super animado, deu uma subidinha e aí ladeira abaixo. Tu não tá no nível que tu começou, tu tá mais alto, mas tu já tá chateado. Pô, eu tô chateado aqui, cara. Eu tô melhor do que quando eu comecei, mas eu tô chateado. Porque tu caiu. Só que isso aqui é plenamente natural, não existe alta infinita. A longo prazo pode ser, mas momentâneo a gente passa pelos momentos. E aqui a gente tem a resiliência em relação ao negócio, para depois ter uma subida maravilhosa dessa aqui. Então é um momento. Então a gente tem que gerenciar nossas emoções enquanto a gente está passando por isso e se agarrar principalmente em sistema, principalmente nas pessoas do nosso time e manter a nossa atitude positiva, que isso faz uma diferença tremenda, assim, ó, absurda. Vigia teu pensamento, vigia tuas palavras, vigia o que tu fala para ti mesmo, vigia como tu se vê, vigia tua autoimagem,
como tu projeta o que tu quer. Começa a agir conforme tu quer ser, cara. Imagina que tu já é e começa a agir dessa maneira, fica mais fácil, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, porque para mim fez muita diferença e eu acho que todo mundo, se alguém não tá vivendo um dia, tu pode ter certeza que tu vai viver um momento assim, tá certo? Nós também já passamos, hoje a gente tá legal e é uma coisa boa. Só que a gente também aprende nesses momentos aqui, aprende muito, certo? Outra coisa, quando a gente tem problema, pessoal, entenda que o problema faz parte. Eu e a Kelly tava falando esses dias aqui, né? Tinha uma consultora nossa que começou no início do ano, mal e mal fez um negocinho e começa a dar umas resmungadas agora pro final. É engraçado, né, Kelly? Essa dá para contar aqui. Início do ano, janeiro de 2025. Não, porque eu vou também mudando para não sei o quê, eu quero montar um espaço, parará, parará, parará. Comprou 500 pontos e nós ali dando suporte, aquela coisa, ela se mudou, estava morando lá no Mato Grosso. E meio que, né, deu uma esfriada, aquela coisa, e não fez nada, e tarará. E daí, num belo dia, chamou a Kelly ali. Sei lá, Kelly, eu tô com uns produtos aqui ainda que sobrou aqui, tipo, faz o quê, Kelly? 2 meses isso. 2 meses, eu acho. Tu não quer ficar ali, eu tô indo pra Passo Fundo e tu não quer pegar isso aqui? Cara, 500 pontos, vamos ser franco, tu nem tomou o produto, né, cara? Ou seja, tu quer fazer que negócio, né? Se nem tomar, tomou. Aí, resumo da história, daí aquele, digamos assim, conversou com ela, ela disse, não, quando tu vier para cá, vem aqui, vamos conversar. Ela veio aqui, vamos conversar, mudou completamente de ideia, hoje ela veio aprender as coisas lá, que ela voltar agora, sim, ela vai montar o espaço, quer fazer a supervisão e montar o espaço. Daí, tu vê assim, Eu num só terminei determinado momento, mas não tinha todos os números, Ana. num, Parabéns. num determinado momento, se uma pessoa chegasse para mim e falasse isso aí, cara, me derrubava o dia. Eu perdia uma semana pensando nisso. Meu Deus, ninguém quer, esse negócio não dá certo, mas que loucura, não sei o quê. É um problema. A gente tem que conduzir esses problemas, né? A gente tava conversando, tipo, daí tu vê como a gente evolui no processo, né? Porque antigamente isso aí ia frustrar nós. E daí hoje tu diz, não, cara, isso aqui é só uma circunstância que faz parte do processo que a gente tem de crescer, de evoluir, de chegar no topo, né? E deve estar faltando mais umas coisinhas para vir o próximo PIN também, né? Estamos na expectativa de aprender, né, Kelly? Mas, enfim, é isso que tem acontecido aí com nós. E mais uma aqui, acho que para fechar, de ações que a gente fez, pessoal, que deram certo para nós aqui, que tem dado certo, que eu vou botar para vocês aqui. Primeiro, as pessoais, transformar em rotina o desenvolvimento pessoal. Tudo que é bom na tua vida, tu transforma em rotina. Tu cria um bloquinho de hábito. Então, essa eu falo, eu e a Kelly casamos em 2023. Deu um mês que a gente tava casado, daí a gente, tipo, eu tinha minha rotina sozinha, a Kelly veio morar comigo, e daí a gente tinha nossa rotina em casal, daí a gente, né, mudou. E daí a gente tava ali, chegou de noite, chegamos do box e tal, sentamos e começamos a ver Netflix de noite. E daí a gente passou um mês ali, o cara meio que dava uma morgada no sofá, aquela coisa assim. Daí a gente se olhou e disse, não dá mais. Se a gente ficar fazendo isso aqui, a gente não vai a lugar nenhum. Meu Deus do céu, vamos aonde? Vamos aonde? Daí a gente decidiu que nós ia ler antes de dormir. Em 2023, a gente começou. Maio, né, Kelly? Maio de 2023. E desde então a gente não parou mais. Então a gente já botou meta, daí a gente já levou mais galera. Então uma das coisas que a gente acertou, e essa eu recomendo do fundo do meu coração, transforme desenvolvimento pessoal em rotina. Pode ser ler um livro, pode ser ouvir um áudio, pode ser ver um curso, não interessa, qualquer coisa, tá? Beleza. Segunda, se tu trabalha em casal, divide a atribuição. Não se empata. Deixa o que é melhor um fazer e o que o outro é melhor o outro fazer. Não se empata. Terceiro, se mantenha fazendo a mesma coisa por tempo suficiente. Não adianta pular de galho em galho, não vai te levar a lugar nenhum. Essa aqui, eu acho que ninguém consegue explodir fazendo uma coisa por muito pouco tempo. Normalmente quem explode é porque fez essa coisa por uma quantidade de tempo enorme ou aplicou tantas horas em tão pouco tempo fazendo aquilo ali que também explode. E aqui no marketing multinível funciona das duas maneiras. Hoje tu pode sair de um cara que não tem nem o supervisor para no final do ano que vem tu está sendo reconhecido get 30 mil pontos de volume ganhando 10, 12, 15 mil por mês, 18, 20 por mês. Pode, acontece. O marketing multinível é uma das poucas coisas que te proporciona isso. Então, pessoais fazem isso,
Segunda coisa, com o time, pessoal. Se tu, o Noah falou aqui do the best de vocês é o final de semana de liderança, imagino, Noah. É, né? Então, gente, não dá para não ir. Não dá para não ir. Por exemplo, assim, talvez tu não vai no STS que acontece ali no mês, beleza. Não fui no STS, é bom em todos, é bom, é maravilhoso, tu recarrega tua energia. Agora, evento de tomada de decisão, que nem esses maiores, tu não pode perder. Tu tem que ir. E se tu tem que levar a maior quantidade de pessoas do teu time junto, porque tu nunca sabe quando o cara vai dar um clique. Nós tivemos mais de um exemplo aqui de pessoas que foram para o FSL e voltaram enlouquecidas, que não faziam quase nada, só incomodavam e voltaram mudadas. Porque às vezes é uma coisinha que alguém falou, e por mais que às vezes tu já tenha dito pro cidadão, o cara tá ali, tu já disse aquilo. Disse, cara, eu já te falei isso aí. Só que o cara foi lá e falou de outro jeito. E o cara entendeu. E tá tudo certo. Né? Não interessa quem que é o, o, o cara que vai fazer o milagre. Interessa o milagre feito, né? Então tá tudo certo. Então, os treinamentos grandes fazem diferença. Segunda coisa, eu não sei como é que é o teu negócio. Você que já tem time. Tu tem um negócio que é espalhado em cidades, e mesmo que não for, tu tem que fazer com o teu time ações provocativas para geração de negócio. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui. Tá eu e a Marcela aqui, a Marcela é do meu time. Marcela, como é que tu tá? Beleza, tu tá na onda, pá. Se Marcela é o seguinte, cara, vamos fazer um negocinho aí na tua casa, tu chama 4, 5 pessoas ali, vamos fazer uma festa shake. Ou chama 3, 4 pessoas, eu vou ali, vou apresentar o negócio. Junta mais umas vizinhas ali, vamos fazer uma degustação de produto. Isso é provocar negócio. Que daí acontece o quê? Às vezes o cara tá no marasmo e eu conversando com ele, ele vai começar a se colocar em ação. Daí eu chego na cidade, eu chego lá, tá com 2, 3, 4 pessoas que eu tô provocando esse negócio. E daí se a Marcela é uma pessoa que já não tá trabalhando muito, vamos pensar assim, ou tá trabalhando um pouco, ela já fica super animada. E ela já tá com outro tesão de trabalhar no negócio, porque agora ela tá vendo se mexer o negócio. Daqui a pouco já faz um consultor novo, um supervisor novo, ela tá, putz, tô com o meu time aqui, cara, ó, tô com o meu time e tal, né? Já fica outro ar, é outra coisa. Melhora muito o ambiente, né? Essa pessoa tá mais positiva também, porque agora ela tá do outro lado do balcão, né? Ela não tá mais do lado que reclama, ela tá do lado que incentiva o cara que tá chegando, né? Então a gente tá trocando. Então, uma coisa que a gente fez muito é isso, tá junto com as pessoas, fazendo esses negócios nas cidades que a gente tem negócio. E ação com foco em recrutamento. Se tu quer recrutar, tu precisa estar fazendo ações com foco em recrutamento. Nós temos HLM todas as quintas. Então, não sei como é que tu faz ou qual que é o teu plano, enfim, não tem problema qualquer, mas tu tem que ter, de fato, alguma ação de recrutamento semanal, pelo menos, para te estar botando gente para dentro do funil. E a recomendação maior é que provém de negócio. Tu tem um timing para o cliente também. Tem gente que não interessa se ele, como é que eu posso dizer? Tu tem um timing com o cliente dentro do acompanhamento para poder apresentar o negócio para ele. Senão, invariavelmente, mais dia tu vai perder esse timing e daí tu não adianta mais. Então, normalmente é quando ele está empolgado. Então, tu não perde esse timing. E se tu perder, tu perdeu. Se tu perder, tu perdeu. E eu acho que basicamente era isso. Kelly, tem mais alguma coisinha para acrescentar aí? Não, só falar um pouquinho ali do FSL que o Jonas falou. A gente teve um caso de uma consultora, era equipe mundial, né? Nossa, que ela foi para um FSL e ela voltou do FSL tomando a decisão que ela ia ser uma recrutadora. E olha que incrível, gente. Ela começou a recrutar pessoas e tinha uma promoção no FSL que era a Disney. Não sei se vocês lembram, enfim. E foi bem legal porque ela voltou querendo ser a recrutadora e tinha 10 contratos que ganharam lá do FSL do sistema e do nosso time foi 3. Olha só que legal. Então é exatamente os eventos, eles te dão uma visão diferente, eles te dão aquela vontade de querer fazer e acontecer, que às vezes lá no pessoal não tem essa motivação, né? E é bem importante a gente estar nesses eventos. E aquilo que o Jonas falou de provocar, a gente tem que provocar sempre. É isso que um líder faz. A gente tem que provocar o tempo inteiro. Se tu não Chutar as provocar, canelas. hã? Chutar as canelas, né? Um pouquinho. Isso. Dar uma cutucadinha, né? Se tu não provocar trabalho, tu não vai ter trabalho, né? É igual se a gente ficar aqui sentado esperando o time trabalhar.
não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer, né? E a mesma coisa da venda, é tudo tem que ser provocado. Tudo. E eu acho que o mais importante é o que o Jonas falou, que é do desenvolvimento pessoal. A gente tem que se desenvolver todos os dias e estar um pouquinho melhor, pelo menos todos os dias. Eu falo para vocês que eu, com a Kelly lá de antigamente, eu era muito tímida, Deus o livre falar em público, gente. E hoje a gente é totalmente diferente, mas por quê? Por causa do desenvolvimento pessoal. E eu falo, eu amo esse negócio porque aqui a gente aprende tudo. Eu fiz mestrado em engenharia de alimentos, mas assim, eu aprendi tudo na minha vida foi na Herbalife. Eu sou fruto da Herbalife, né? Então aqui a gente tem possibilidade de crescimento, desenvolvimento e poder realizar sonhos. E cuidar para não se comparar. Porque assim, às vezes a gente tá ali na baixa, que nem o Jonas disse. Ó, esse gráficozinho tá na baixa e a gente começa a se comparar com os outros. Só que assim, eu tô ganhando 10 mil reais, 5 mil reais, gente, isso é um dinheirão lá fora. Tem pessoas que trabalham 8 horas por dia e não ganham 5 mil reais. Quantas pessoas a gente pode estar trazendo para dentro do negócio, né? E cargo de get, digamos assim, né? O cargo, chegar no cargo de get é o quê? É um empresário, um gerente, né? Algo alto, é um cargo alto. Então a gente tem que se posicionar onde a gente está. E a Herbalife nos dá essa possibilidade. E ganhar 10 mil reais, gente, é um dinheirão. Se vocês trouxerem as pessoas para mostrar que aqui dá para ganhar 10 mil reais e tendo estilo de vida. Eu nunca esqueço uma vez um cliente nosso que disse assim: Nossa, mas vocês, olha só, vocês trabalham com felicidade, né? As pessoas vêm aqui trabalhar com saúde, estão sempre felizes. E a gente tem estilo de vida, a gente faz os nossos horários. Então a Herbalife nos possibilita a isso, né? Então é um negócio extraordinário, gente. Tem que acreditar. Isso Acreditar de aí. verdade. Isso aí. É, É incrível, incrível. Eu vou passar por Eran para fazer o resumo aí, é mas incrível. parabéns, foi fantástico. Realmente incrível. Eu sabe mais incrível que não vimos muitas novidades. Isso que faz isso mais incrível ainda. Eu não falo na parte de desenvolvimento pessoal, de casal, de tudo mais, mas na parte do trabalho, de vários convidados que a gente traz do mesmo direção, que eu falo direção e crescer, não vimos muita novidade. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, a maioria das pessoas lá fora estão vivendo para sobreviver, sobrevivendo para viver, vivendo para sobreviver. Mas eu tenho mal notícias para vocês. Na Herbalife você também pode sobreviver e a maioria das pessoas estão sobrevivendo na Herbalife. O que quer dizer? Se eu estou no espaço, eu estou prospectando acessos, eu vendo aqui, eu vendo ali, é basicamente sobreviver. Sim, pode ser diferença daqui para fora, que pode de repente passar alguém e auto-recrutar e fazer um negócio. Ah, cara, eu quero fazer esse negócio legal e vai dar certo e ele vai virar get milionário presidente e deu sorte para você. Mas eu não vou lembrar agora 5 pessoas, patrocinador de Pedro Cardoso, eu lembrei um, ok? Eu não vou lembrar mais pessoas, o patrocinador da Allen Loren, lembrei 2, mas eu não posso lembrar para vocês agora 20 e 30. Do outro lado, eu posso lembrar para você dezenas, centenas de pessoas que foram no lado proativo, ok? Que não fizeram Herbalife para sobreviver. Na verdade, a maioria dos presidentes, dos milionários e também dos Get são pessoas que fizeram para acontecer. A diferença entre Get, que não virou milionário, não virou presidente, que ele parou de fazer equipe mundial ou qualquer coisa. O que quer dizer? Eu vou resumir para você o que tem que fazer, porque o que não tem que fazer é muito fácil. O que tem que fazer, quando eu prospecto para a pessoa vir para ser acesso, para eu vender para ele 90 dias. Caso eu não vendo para ele 90 dias, eu vou tentar recrutar ele. E caso não vai dar certo, eu vou deixar ele lá esperando, cozinhando e quem sabe um dia sim. A maioria não vão ser. Mas meu foco, quando eu vendo IP, é para vender 90 dias. Se eu vendo IP para vender 500, 300, 400, 800 IP, parabéns, você vai ganhar 5 mil, 10 mil, 8 mil, mas quantos anos você vai poder fazer isso? Você vai virar igual aquele cara lá fora que trabalha 8 anos para fazer, e para fazer, e para fazer, e para fazer, e no dia que ele vai parar, em 3, 4 meses tudo volta para trás. Quando eu vendo 90 dias, eu maximizo meu lucro
e a chance de eu recrutar ele aumenta em dezenas de porcentos. Então, a gente está no final de ano, sempre quando termina o ano, adivinha o que acontece? Começa o próximo ano. Então, a gente precisa projetar para ver, será que eu estou sobrevivendo? Não precisa ter vergonha de conversar com o espelho e ver, será que o que eu estou fazendo todo dia é para sobreviver ou para crescer? Se a resposta é sobreviver, você já sabe o que tem que fazer. Se a resposta para crescer, ok, mas se não tem resposta exata, provavelmente você também está no lado de sobreviver e não quer admitir se a sua situação é pior ainda. Porque estar no lado de sobrevivendo pensando que você crescer é pior do que estar no lado de sobrevivendo sabendo que você está lá. Então, qual é o foco agora? Eu tenho o mesmo foco que eu falei semana passada e semana retrasada. Premier Best, 90 dias, um supervisor por mês, tudo casa como um computador. Claro que o best of the best nem precisa falar, porque você não vai poder ser Premier Best se você não está no best. Então, estar no best com 3 supervisores, pelo menos do 4 que você fez, não importa se você começou mês passado, gente. Na Age Simplicio fizemos 4, 5 supervisores mês retrasado e dá para fazer 4 supervisores em um mês. Só precisa falar 4 vezes mais do que você ia falar se você queria fazer um supervisor. Então, o foco tem que ser agora Premier Best, e se não vai dar certo, o que já dá, dá. Ok? Eu consegui só 2, eu não sou Premier Best, deu 2 supervisores é maravilhoso em 2 meses. Então, temos mês de dezembro inteiro, mês de janeiro e a primeira semana de fevereiro. É quase 3 meses de trabalho, gente, para mim. Ok? Então, o foco é Premier Best. Claro que quem está no style, fechar o style, mas tudo tem que ser baseado, como sempre falo, não é comprar pontos. Se você foca em pontos, maravilhoso, você vai ter pontos. Mas dia 31, seus pontos vão zerar. Eu vi, a gente já passou de 10 mil royalties hoje, dia 22, antes de Natal. Lembrando que o máximo entrada de pontos é no final do mês. Dia 1, eu tenho igual pontos de você. Meia-noite e 1 segundo, eu tenho 0 pontos igual vocês. A diferença meu entre vocês é mais pessoas. Eles falaram que tem 50 supervisores, a gente está mirando agora em meta fazer 50 supervisores em um mês, ok? No nosso grupo já está em 25 a 30 por mês, ok? Então, basicamente, a gente tá com mais pessoas, isso é a única diferença. Nós fazemos o mesmo trabalho, eu prospecto, não com o grupo, eu todo dia de manhã eu prospecto entre 30 a 40 minutos. Todo dia eu passo 3 contas, mando mensagem, tudo isso para quê? Para trazer pessoas para a experiência, para vender para eles 90 dias, para recrutar eles, para ter um supervisor a mais. Então, o meu trabalho não é diferente do que vocês, eu estou com menos senso de urgência, eu admito. Ok? Eu estou com menos senso de urgência. Eu estou com senso de urgência porque eu quero aposentar em 5 anos. Mas eu não estou com o mesmo gás que eu estava no começo, mas eu estou fazendo provavelmente mais do que a maioria das pessoas da Herbalife estão fazendo em média. Então, basicamente isso. E semana que vem eu não vou falar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Porque a mesma coisa que leva para melhor. Não há com você. Tá, gente, eu não vou pegar mais o tempo que já passou nosso tempo e agora tem também chamada reconhecimento da Herbalife, mas eu quero só agradecer Jonas e Kelly pelo tempo e, sabe, deu para ver que vocês passaram tudo com coração na boca e boa vontade e compartilhando tudo que vocês estão fazendo e eu desejo vocês chegar ao topo. Eu sei que vai acontecer. Se você vai olhar na plateia, você vai me ver batendo palmas para vocês, com certeza. Sempre sou seu fã. E obrigado. Galera, mãos à obra. Vamos fazer um mês de dezembro incrível, fora de controle. Pode abrir o microfone e agradecer a Jonas e Kelly pela contribuição deles.
Muito, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Gratidão, Obrigado, Jonathan. galera. Obrigada. Parabéns. Beijo. Fica com Deus. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado.